Bom, as bolsas asiáticas fecharam em forte queda nesta segunda-feira em reação a uma nova escalada na guerra comercial entre Estados Unidos e China. Só para contextualizar, na última sexta-feira a China anunciou tarifas sobre mais de 75 bilhões de dólares em produtos americanos e horas depois o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, respondeu que a Casa Branca vai elevar tarifas sobre 550 bilhões em bens chineses. No fim de semana, durante a cúpula do G7, Trump lamentou não ter elevado ainda mais as tarifas de produtos da China e disse que poderia declarar a disputa sino-americana como uma questão de emergência nacional. Bom, hoje Donald Trump adotou um tom mais conciliatório e disse que as negociações comerciais entre Estados Unidos e China serão retomadas em breve e de forma muito séria. O presidente americano acrescentou ter muito respeito pelo presidente chinês Xi Jinping e acreditar que um acordo será fechado. Tudo isso após uma ligação, um telefonema de Pequim para Donald Trump. E para falar sobre esses impasses, eu converso agora então com o professor de Economia Internacional do INSPER, Roberto Dumas. Muito obrigada mais uma vez pela presença aqui no Band News TV. E antes da gente começar a nossa entrevista, eu quero mostrar como fecharam as bolsas asiáticas nesta segunda-feira, que fecharam antes do anúncio de Trump. Olha só, o Nikkei com queda de 2,17%, Xangai Composite 1,17% de queda, Hang Seng 1,91% de queda. Então, todas as principais bolsas asiáticas fecharam em forte queda nesta segunda-feira, um pouco antes do anúncio mais ameno do presidente Donald Trump. De tudo isso, professor, quem ganha e quem perde? Você vê, Isa, que coisa interessante. Olha o que você falou agora há pouco. Escalou, desescalou, escalou, desescalou novamente. Ou seja, de sexta-feira para cá, a China colocou uma sobretarifa de 5 a 10% em 79 bilhões de dólares. Os americanos, na sexta-noite, responderam, retaliando, que iam colocar de 25% para 30% em cima de 250 bilhões e de 10 a 15% nos restantes 300 bilhões de dólares. Voltaram. Por quê? Porque os chineses, segundo a informação que a gente tem, os chineses ligaram para Trump e falaram, olha, queremos renegociar. Mas fica uma coisa interessante. Porque no momento que os chineses colocaram a tarifa em cima de 79 bilhões de dólares, era óbvio que eles esperavam que os americanos iriam retalhar, assim como fizeram. E depois que retalharam, os chineses falaram, agora eu quero negociar. É óbvio que isso é uma estratégia de negociação. Da China. Da China. Ou seja, estão empurrando com a barriga. Querem vencer pelo cansaço. Vão vencer pelo cansaço e isso está mais do que evidente. Como é que você coloca 79 bilhões numa tarifa que vai bater 30% em cima da soja, achando que o Trump, conhecendo o Trump, ele não vai retalhar? Bom, retalhou. Agora eu te ligo, vamos conversar. E aí fica toda aquela pseudo-animação. Não tem nada para ficar animado. Não tem nada para ficar animado. Que nem você perguntou, quem ganha e quem perde? Todos vão perder. Os chineses vão perder, porque mais cedo ou mais tarde isso vai piorar cada vez mais, e as empresas americanas e as outras empresas que estão lá fazendo outsourcing ou produzindo na China vão acabar migrando para a Índia, para o Vietnã ou para o Camboja. De alguma maneira. Então, aquela coisa que a gente fala, todo aquele déficit comercial que os Estados Unidos tinham com a China, agora vão ter com esses três países, não está adiantando nada. E os americanos vão fazer o quê? É a mesma coisa, que aí vira o Trump fala, olha, vocês têm que montar uma nova cadeia de fornecedores. Não é simples montar uma cadeia de fornecedor. Eles já estão na China há 20 anos. Veja, quem trabalha, por exemplo, no setor automobilístico, qualquer outro setor um pouquinho mais complexo, sabe que para você desenvolver um fornecedor em outro país, demora 1, 2, 3 anos. E agora você começa a pensar o que acontece com o norte-americano que está investindo em formação bruta de capital na economia. Ele fala, eu não sei como é que ele vai aumentar ou não vai aumentar, então eu paro de investir. Então isso prejudica as duas economias.
Então, nada de notícia amenizadora, nada de tom conciliador, deve-se desconfiar desse tom de Donald Trump. As bolsas internacionais não devem repercutir, então, mais animadas? Não, deve repercutir animada, porque quando você está numa escalada de desespero, qualquer coisa está valendo a pena, um grau de otimismo. Mas isso é óbvio que é uma estratégia de negociação. E aquela coisa também, mas será que é o problema só comercial? Não, você tem outro problema enorme, que é a propriedade intelectual também, né? Então, exatamente por que o problema de eventual roubo de propriedade intelectual é bem problemático e filosófico. Filosófico, isso, puxa, que bom que você tocou nesse assunto. Pelo seguinte, existe a alegação por parte dos Estados Unidos que os chineses estão fazendo uso indevido de propriedade intelectual, estão roubando propriedade intelectual e também, a alegação deles, e também quando o americano, a empresa americana entra na China, existe uma obrigação dos americanos abrirem mão da propriedade intelectual se eles quiserem entrar no mercado asiático, ou melhor, no mercado chinês e aproveitar aquele 1,4 bilhão de mercado, se bem que não é tudo aquilo que você vai aproveitar, é muito nicho de mercado. Agora, se a gente assumir por um momento que isso é verdade, você tem um lado aí que, na minha opinião, é um lado um pouco filosófico. Pelo amor de Deus, eu sou economista, não sou filósofo. Mas se você pegar um pouquinho como é que era a filosofia confucionista, é mais ou menos assim. Se você é meu pai, ou seja, se você é da minha família, se você trabalha comigo e se você é meu amigo, você pode tudo. Se você não trabalha comigo, se você não está nessa esfera, se você não trabalha comigo, se você não é meu amigo e não é minha família, eu não estou nem aí para você. Então não existe aquela coisa absurda, ou você vai arder no inferno se você eventualmente roubar uma propriedade intelectual. Não, mas isso não está certo. Como é que... Vamos voltar lá no iluminismo, equalité, fraternité, desculpa. O iluminismo não faz parte do meu mindset, o chinês pensa. Então, aquilo que pode ser absolutamente errado para você, talvez para mim não seja tão errado. Não, mas isso, vamos lá da religião, mas isso pode ser pecado. Não, também os 10 mandamentos não fazem parte da minha, como eu devo pensar. Não quer dizer que eles não saibam que isso é errado pelos olhos dos ocidentais. Eles sabem. Faz parte da cultura. Eles sabem, mas é parte da cultura. O que é certo, o que é errado? Nós temos a nossa cultura. Só que o brasileiro tem 500 anos. Todo outro lado lá tem 2.000, eles têm 4.000 anos. Então não cabe falar, olha, você é certo ou errado. É assim que eventualmente ele pode pensar, ele sabe que aos olhos dos ocidentais não é bem assim que deveria trabalhar, mas é importante nós entendermos que isso pode ser eventualmente parte do modus operandi. E agora fica a pergunta, quando é que isso vai ser resolvido? Quando? Você concorda que não é questão de falar, olha, liga para mim que eu vou parar, vou mudar tudo que eu estou fazendo, eu sempre trabalhei assim, agora eu tenho que me adaptar às normas ocidentais, é óbvio, mas isso não se discute numa tacada só, isso não vai ser resolvido nesse mês, isso não vai ser resolvido nem até a eleição do ano que vem. Então você tem muito tempo aí entre idas e vindas que vai prejudicar o mercado, como você bem colocou. Mas isso não pode ajudar? Claro, eu estou louco atrás de uma notícia positiva, mas infelizmente é uma bruta cortina de fumaça que colocaram aí. Trump caiu nessa. Caiu nessa de novo. E os Estados Unidos sempre recuam, você acaba foram os primeiros a recuarem novamente. Porque também fica chato você falar, não quero negociar. E ainda disse que tem uma boa relação com o Xi Jinping, né? Já deu essa declaração. Olha como estão os mercados. Está parecendo o Brasil isso daqui. A cada momento você tem uma notícia positiva e uma notícia negativa. Não sei se foi na sexta ou na quinta-feira, ele falou, eu não sei qual é o pior inimigo dos Estados Unidos, Jeremy Powell ou Xi Jinping. Agora ele acabou de falar que ele é meu maior amigo, é um bom negócio. Como é que eu vou precificar a ação num negócio desse? Como é que eu devo precificar o câmbio? Como é que eu devo precificar as ações? Como é que eu devo precificar o Bovespa? Cada hora ele fala uma coisa.
Então, eu entendo que ele não poderia falar, não vou negociar. Mas muito cuidado com o que você fala. E outro, está na cara que isso é uma estratégia de negociação chinês. Então, só para resumir, eu não vejo nada de positivo, nada foi evoluído. A única coisa que é certa, as tarifas estavam aqui, agora as tarifas estão mais elevadas. E Trump caiu no negócio de vamos negociar. Como eu te falei, eu acabei de jogar 79 bi, você retalhou, era óbvio, agora eu chamo você para negociar. Não faz sentido. Não faz sentido. E esse desarranjo aí das cadeias produtivas vai causar enormes problemas para todos os países? Muito provavelmente. Por quê? Porque no momento que você desarranja todas essas cadeias aí, você vai ter um menor crescimento econômico. Porque, como eu te falei, não é assim que você arranja ou estabelece uma nova cadeia produtiva. Demora algum tempo. E dada a incerteza de como o Trump vai responder daqui para frente, o que acontece com o agente econômico que está investindo na produção? Ele fala, olha, eu vou postergar. Quando ele posterga, a economia cai. Aí vamos supor, Brasil, não é verdade, mas vamos supor que o Brasil não tem nada a ver com essa briga. Mas se eu exporto para os Estados Unidos crescem um pouquinho menos, eu paro de exportar para ele, bate em mim. E se o chinês vai produzir menos, isso bate na Coreia, bate em Taiwan, bate no Japão, que vão exportar menos para a China, que vai pegar esses componentes eletrônicos, agregar algum valor e reexportar. Então bate em todo mundo. São dois São duas grandes potências. Dois elefantes se batendo, né? São duas placas tectônicas se mexendo e não tem jeito, você é impactado. Mas, para mim, eu continuo com o mesmo humor quando fechou sexta-feira. Exatamente isso que eu ia perguntar. Negativo. Qual que é a expectativa de fechamento ou como que vão se comportar as bolsas hoje à noite, né? Que as bolsas asiáticas. Eu acho que é aquela coisa, você sempre gosta do motivo para ou exagerar, tanto positiva quanto negativamente. Então, provavelmente hoje ela deve dar um pouquinho de alegria, restabelecer um pouquinho, voltar um pouquinho das perdas que tiveram na sexta-feira, mas o cenário é o mesmo, o cenário não mudou. É como a gente sempre fala, quando as coisas caem, elas não caem assim, elas caem assim. Quando as coisas sobem, elas não sobem de uma vez, elas sobem em degraus. Então, puxa, hoje a bolsa pode subir? É possível. É possível, o câmbio volta a apreciar? É possível. É uma tendência? De jeito nenhum. De jeito nenhum. É mercado para quem vai trabalhar no day trade. Não é mercado do tipo, tá barato, vamos comprar. Vai cair mais. E o câmbio vai depreciar mais. Tem certeza? Não. Economia não se dá certeza. Mas a probabilidade de que vai piorar, para mim, e a probabilidade que o câmbio vai depreciar, para mim, é maior do que vai melhorar. O câmbio nosso. O câmbio nosso. Porque geralmente quando tem notícias ruins para os Estados Unidos, o dólar se desvaloriza. Isso que deve acontecer. E aí bate. O real deve cair em relação Agora o real está apreciando um pouco. Pelo menos a última vez eu vi. Então você não está... Se ele não tivesse... Se a China não tivesse jogado essa cortina de fumaça, o câmbio ia continuar na tua escalada 4,12, 4,15, 4,20. Como a China jogou essa cortina de fumaça estratégica, do tipo, quero negociar com você. Puxa vida, mas os mercados acharam que, olha, parece que amenizou o conflito. Então vamos subir um pouquinho a bolsa e vamos apreciar um pouco o câmbio. Verdade. Você pode ganhar dinheiro, como eu falo, vendendo e comprando hoje. Mas a tendência de tudo, do nosso câmbio real, é depreciar. A tendência da bolsa ainda é depreciar. Ou seja, ela cair. Porque a briga não acabou. E você tem outros assuntos ainda, né? Você tem o problema da Amazônia, você tem o problema do Brexit, você tem o problema da Argentina, você tem um monte de problema aí que não estou vendo nada, nenhum país sorrindo para dizer. Eu sei, você é pessimista, tomara a Deus que eu esteja enganado. Mas olha o ouro, já subiu 40%. Quando alguém compra ouro, é porque quer fugir da bagunça da geopolítica mundial. Quando alguém compra dólar, quer fugir. O franco suíço está apreciando e o ien japonês apreciando. Ou seja, está todo mundo correndo, fugindo para ativos zero de risco.
E dica para quem é investidor, nesse momento de volatilidade, de instabilidades, comprar ou vender ações estão ligadas à China, Estados Unidos, o que fazer? Não, agora eu acho que se você não é um profissional, você não está trabalhando no day trade, esquece, não vai entrar em bolsa coisa nenhuma. Não vai entrar em bolsa coisa nenhuma. O que eu recomendaria agora é risco zero. Não vamos correr risco. Estou falando isso aqui faz tempo. O que a gente pode pensar em alguma coisa? Num fundo cambial, num fundo DI. Mas DI não rende nada. Sim, não rende nada, mas pelo menos você pode tirar qualquer hora do dia e buscar alguma coisa. Seguro hoje. E, eventualmente, se quiser brincar um pouquinho com o dólar, eu acho que tem espaço. Lógico, não vai colocar 70% no fundo cambial, mas uns 20% a 30% no fundo cambial, uns 40% a 60% num DI e algum título pós-fixado no Tesouro Direto, eu acho que seria o ideal. Fundo multimercado, não. Não, aí não. Muito obrigada pelas dicas, pelas informações, por todas as explicações aí do mercado internacional, mercado econômico internacional, que está deixando investidores e também nós, a população em geral aí, todo mundo assustado com o que vem pela frente aí. Professor de Economia Internacional do INSPER, Roberto Dumas, que está todas as segundas e quartas-feiras aqui com a gente. Muito obrigada pelas informações mais uma vez. E agora a gente vai para um rápido intervalo e depois voltamos com mais notícias do Brasil e do mundo aqui no Manhã Band News. Até já!